Olá, esta é a terceira parte do vídeo sobre taxa de variação média, taxa calculada sobre funções, e aqui mais uma aplicação. Então lá na primeira parte eu expliquei o que é uma taxa de variação, e agora nós vamos ver um exemplo aplicado a custo. Nós temos aqui o custo total de produção de uma certa utilidade, é dada por essa função C de quê? C de quê? Custo em relação à quantidade, é a mesma coisa que você falar uma f de x. Tá? Então, só uma questão de mudar nome aqui. 5.000, que é o custo fixo, é aquele custo que se tem mesmo quando você não produz nada. Então, custo que a empresa vai ter com aluguel do local, vai ter com o custo com salário de funcionário, mesmo que não produza nada num certo mês, ele tem esse custo, ela tem esse custo, a empresa. Mas a parte variável do custo, que é dada aqui por 8Q. Essa é a parte do custo proporcional à produção, 8 vezes Q, quer dizer, cada unidade produzida aqui custa R$8, né? Nós estamos falando em reais aqui, tá ok? Ou cada unidade, nesse caso, é cada quilo, né? Nós temos a quantidade Q em quilos. Cada quilo produzido dessa utilidade custa ainda R$8, além desse custo de 5.000, né, que tem que ser diluído em todas as unidades. Eu quero saber qual é a variação média do custo no intervalo que vai de 0 a 300 unidades. É a taxa de variação média, né? Então, nesse nosso caso aqui é o ΔC sobre o ΔQ, sobre a variação da quantidade. Então, nós vamos calcular aqui o custo para o valor final, que é 300, tá? Que seria a fórmula adaptada aqui, né, a essas letras. O nosso ΔC é o custo para a quantidade final, para o Q2, menos o custo para a quantidade inicial. O nosso ΔQ é Q2 menos Q1, quantidade inicial, final menos a quantidade inicial. Então fica o C de 300, o C de Q2, ou seja, o custo para a produção de 300 unidades, o custo para a produção de 0 unidade, ou de 0 quilo, na verdade aqui. Sobre o quê? Q2, 300, menos 0. Então nós precisamos calcular aqui quanto que é o C de 0. Qual é o custo para não se produzir nada? É só você colocar 0 no lugar da quantidade. Então, 5.000 mais 8 que multiplica 0. 8 que multiplica 0 é 0. Portanto, 5.000 é o custo, mesmo que não produza nada. É o tal do custo fixo. Agora, o custo para a produção de 300 unidades vai ser 5.000, custo fixo, mais 8 que multiplica 300 quilos. Isso vai dar 5.000. R$8 multiplicado por 300 quilos aqui, né, 8 vezes 300, nós vamos ter R$2.400 de custo. O chamado custo variável, esse 2.400 aqui. Somando, nós temos R$7.400 de custo total. Tá? Então, qual foi a variação média do custo nesse intervalo? C de 300, que dá 7.400, menos o custo para 0, que é o custo fixo, né? Menos os 5.000, dividido por 300. Tá? E olha o que vai acontecer aqui, né? Qual que é o resultado? 2.400 dividido por 300 unidades. Tá? Você corta aqui, 0,24 dividido por 3, resultado é de 8. 8 o quê? Reais por quilo. Tá? Que não é coincidência, é esse valor aqui. Pelo fato de ser uma função do primeiro grau, essa taxa de variação média é o próprio coeficiente angular, o número que multiplica a variável x, nesse caso a variável q. Mas é importante falar aqui que essa variação média do custo nesse intervalo aqui corresponde ao que nós chamamos de custo unitário, ou, se você preferir aqui, tá, é uma taxa, né, de variação média do custo, opa, aqui falhou, só um minutinho, média do custo variável,
do custo variável e não do custo total. Tá? O tal do custo médio, aqui só uma curiosidade, né? Se a gente for falar em custo médio, quanto vai sair cada unidade produzida se forem produzidas, ou cada unidade, não, cada quilo produzido se forem produzidos 300 quilos. E aí é o que a gente chama de custo médio do produto. Né? Só abrir uma página. Como é que eu calculo esse custo médio do produto? O CM para uma determinada quantidade vai ser o custo total, tá? Dividido por essa quantidade. Então, o custo total para 300 quilos nós já calculamos, é dado aqui por 5.000, né? Mais 8 que multiplica 300. A gente viu que isso vai dar R$ 7.400. Esse é o custo total para esta quantidade. Então, 7.400 dividido pela quantidade, pelo Q, né, com quantidade aqui em quilos, 300. Então, essa divisão aqui vai dar uma dízima aqui, né, 24,6666, eu vou pôr 24,67 reais por quilo produzido, tá ok? Isso daqui efetivamente é o que você considera como custo por quilo. Então, na hora de estabelecer, por exemplo, preço de venda para atingir um determinado ou uma determinada margem de lucro, é isso daqui que você tem que considerar, e não aqueles R$8 que se gasta para produzir cada unidade fora o custo fixo. Aqui a diferença em relação ao caso anterior é que não foi tirado o custo fixo, ou seja, ele foi diluído, ele foi dividido nesses 300 quilos produzidos. E a tendência aqui, né, à medida que você aumentar a produção, se você aumentar, por exemplo, para 500 aqui, você pode fazer esse cálculo e ver, você vai perceber que também vai aumentar o custo total, ok? Mas esse custo médio vai diminuir. Porque continua gastando R$8 para produzir cada quilo, só que você dilui aqueles R$5.000 de custo fixo por uma quantidade maior de quilos, né? Então fica menor a participação do custo fixo em cada quilo produzido. Vamos ao nosso quinto exemplo. A população de certa cidade, que em 2015 era de 50.000 habitantes, cresce 3% ao ano. Se continuar dessa forma, né, considerando aí P habitantes, a X anos após 2015, a expressão que vai me fornecer a população P está aqui, é uma função exponencial. 50.000, o valor aqui, né, de habitantes, a quantidade de habitantes em 2015, multiplicado por 1,03, esse 1,03 ele é a mesma coisa que 103%, ou seja, 103 sobre 100, né, que na forma unitária é 1,03. Então a gente volta aqui a esse valor. É uma maneira de você ir aumentando a cada ano X, né, aumentando 3% sobre o valor anterior. Sendo assim, qual é a variação média dessa população entre os anos de 2017 e 2020? Independentemente da forma como essa função é obtida, que eu tentei só indicar aqui a questão do percentual, eu consigo calcular a população para 2017, tá? Só que vamos mudar aqui, eu vou considerar aqui, ó, 2017, qual é o valor do X? X é a quantidade de anos a partir de 2015. Então, se você quer calcular a população de 2015, coloque 0 aqui no lugar do X. 1,03 elevado a 0 dá 1, multiplica por 50.000, vai dar esses 50.000. 2016 você considera x igual a 1, um ano após 2015. Então vai aumentar 3% sobre os 50.000. 2017 você considera x igual a 2, né? São 2 anos. Então você vai calcular P de 2. P de 2 é 50.000 multiplicado por 1,03 elevado a 2. Bom, 1,03 elevado a 2, está aqui a calculadora, 1,03 elevado a 2, dá 1,0609. Isso indica um aumento de 6,09%, né, em 2 anos em relação ao inicial. Já vou multiplicar aqui, tá, por 50.000, para a gente já ter o resultado. O resultado é 53.045.
53.045 habitantes. Essa é a população em 2017. Em 2020, continuando aí o raciocínio, né, são quantos anos após 2015? São 5 anos após 2015. Então, eu vou calcular P de 5. 50 mil multiplicado por 1,03 elevado à quinta potência. Vamos para a calculadora. Então, 1,03 elevado à quinta potência, resultado está aí 1,159, quase 16% de aumento nesses 5 anos aí, 2015 a 2020. Já multiplico por 50 mil, o resultado aqui 57.963,7. Vamos arredondar aqui para valor inteiro, já que é número de habitantes. 57.964. Então, 57.964 habitantes. Portanto, a taxa de variação média, o ΔP, né, sobre o ΔX, quer dizer, o quanto aumentou né, nesses 5 anos. Tá? Eu vou calcular o P de 5, nós já calculamos, menos o P de 2 sobre 5 menos 2. Se nós já vimos essas fórmulas lá nos 2 vídeos anteriores, ou essa fórmula. Né? Só que lá estava f de x. Bom, P de 5 está calculado, 57.964, menos o P de 2 também está calculado, 53.045. Tá? Esse resultado aí nós vamos dividir por 3. Tá? Porque é uma variação aqui em 2 anos apenas, ou melhor, em 3 anos apenas. Tá? 57.964, vamos lá, 964, menos 53.045, 4.919, então esse foi o aumento absoluto, né? 4.919 habitantes em 3 anos. Fazendo aí a divisão por 3 desse resultado, 1,63966 deu uma dízima também, 1.640 aproximadamente, 1.640 habitantes por ano nesse período de 3 anos. Se você considerar outro período também de 3 anos, você pode calcular, por exemplo, calcule aí de 2018 a 2021, ou de 2020 a 2023, você vai perceber que a taxa, né, média vai ser outra, tá ok? Porque essa não é uma função linear, essa é uma função exponencial. Mais um exemplo. Nosso último exemplo aqui é um veículo que foi adquirido em 2010, sofreu uma desvalorização ano a ano, de acordo com a função, está aqui, ó, V de valor, tá? X de anos a partir de 2010, a partir, ou melhor, após, né, X anos após 2010. É a mesma estrutura aqui, né, da função anterior, 80 mil, valor inicial, esse foi o valor pago, né, pelo carro aí, e 0,95 é a mesma coisa que 95%, 95 sobre 100, né, 95 centésimos, 95%. Então, quando você calcula 95% ano a ano, você está desvalorizando 5%. Essa é a desvalorização percentual ano a ano. Isso daqui é um exemplo de depreciação. Ok? Eu quero saber qual foi a desvalorização anual média nos 5 primeiros anos após a sua aquisição. Tá? O ano da aquisição é o ano 0. Se você jogar 0 aqui para x, em 2010 se passaram quantos anos após 2010? Nenhum. Né? Então é o V de 0. Aqui eu estou considerando x igual a 0. É o ano de 2010. V de 0 vai ser 80 mil multiplicado por 0,95 elevado a 0. 0,95 elevado a 0, né, dá 1. Tá? Então vai ficar 80 mil multiplicado por 1, 80 mil reais. Esse é o preço foi o valor pago pelo veículo. 5 anos após, né, quer dizer, em 2015, você já põe direto aqui x igual a 5, você vai calcular o valor 5 anos após 2010. Vai ser 80 mil
multiplicado por 0,95 elevado a 5. Vamos lá, calculadora. 0,95 elevado à quinta potência, resultado 0,7737, 89 e assim por diante. Olha, aqui dá para ter uma noção do quanto desvalorizou percentualmente falando. Isso daqui é 77,37%, 77,4%. Quer dizer, o que falta para 100% é o que desvalorizou. 22,6 aproximadamente, nesses 5 anos. Tá? Mas aqui eu já vou aproveitar e já vou multiplicar pelos 80 mil, que era o valor inicial ali que o veículo foi adquirido. Portanto, 61.902,48, vou arredondar, 61.902,48. 48 centavos. Agora, reais aqui também, né? O delta V, variação da função V, em relação a x, a quantidade de anos que se passaram, né? Vai ser V de 5 menos V de 0 sobre os valores que a gente coloca aqui entre parênteses, né? São os valores que vêm aqui embaixo subtraindo. 5 menos 0. Tá? V de 5, 61.902,48 menos 80 mil, 5 menos 0 igual a 5. Tá? Aqui você vai perceber que o valor vai ser negativo, né? Porque houve desvalorização. Então, o que eu estou fazendo aqui é 61.902,48, vou digitar aqui de novo, 902,48, foi essa aproximação. Eu vou subtrair 80 mil, vai dar menos 18.097,52, menos 18.097 não, isso é 97. 97,52, esse valor dividido em 5 anos. Então, em média por ano, vamos lá, vamos dividir por 5, tá aí, ó, 3.619,50 menos 3.619,50 reais, tá? Então, deu negativo porque é desvalorização, então já era esperado aí. Isso é uma taxa média por ano, não quer dizer que a cada um desses 5 anos foi isso que decresceu, ou que diminuiu, que desvalorizou esse veículo. Tá? Isso é uma média para esses 5 anos. Também vale aqui o que eu comentei no exemplo anterior. Se eu considerar outros 5 anos, por exemplo, de 2015 a 2020, tá? Essa média por ano vai ser diferente. Você pode calcular, fica aí como exercício. Ok? Espero que os vídeos tenham sido úteis e até o próximo.